Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: no dia do aniversário de Zico, Flamengo mostra como trata seus ídolos e demite de forma canalha Felipe Luiz. É o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a demissão canalha de Felipe Luiz do comando técnico do Flamengo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. É o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real, tá? Só ir lá, baixar e fazer o download, clicar no link, fazer o download e começar a usar. É o app que eu uso aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira para falar sobre a surpreendente e canalha demissão de Felipe Luiz do comando técnico do Flamengo. Para quem não sabe o que aconteceu, para quem fez igual eu fiz, né? Eu acabei pegando no sono depois que o Flamengo fez 3-0 em cima do Madureira. Não vi o restante do jogo. No domingo eu tinha viajado de João Pessoa para São Paulo. Meu voo foi 4 horas da manhã, né? Então eu praticamente não dormi de sábado para domingo. Aí fui fazer o jogo lá do Palmeiras, o clássico Palmeiras e São Paulo. Então ontem eu tava morto. Deitei para ver o jogo, na verdade, e depois, mais ou menos ali, a última coisa que eu lembro do jogo do Flamengo foi o gol contra do jogador do Madureira, que foi o 3-0, acabei pegando no sono, e de manhã acordei para levar as crianças na escola, e aí vi que o Felipe Luiz tinha sido demitido, né? Nem vi lá e o restante do jogo. O Flamengo ganhou de 8-0 do Madureira, garantiu a vaga que já estava garantida por causa do primeiro jogo para a final do Campeonato Carioca. No domingo, o Flamengo enfrenta o Fluminense num jogo único pelo título. E lógico que o jogo ficou em segundo plano, porque após o jogo, o Felipe Luiz foi demitido do cargo do comando técnico do Flamengo. E aí acho que está muito claro que o Flamengo não tem a menor consideração. O Flamengo de BAP, o Flamengo de Luiz Eduardo Batista, que a gente sabe as práticas de como o BAP pensa nas relações humanas, né? De como o BAP se comporta em tudo que diz respeito a relações humanas. E isso desde muito antigo, desde muito cedo, desde lá 2019, a gente sabe. Postura do BAP no episódio do incêndio no Ninho, postura do BAP durante a pandemia. Então a gente sabe que relações humanas não são o forte do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo. Mas dessa vez ele subiu de patamar na canalice ao demitir o Felipe Luiz, né? E você tá falando de um ídolo do Flamengo, um ídolo como jogador, um ídolo como treinador, e que foi demitido de maneira vil, sorrateira, na calada da noite, né? Para quem não sabe o que aconteceu, o Flamengo ganhou do Madureira, 8-0, o Felipe Luiz demorou um pouquinho para ir para entrevista coletiva, deu a entrevista coletiva completa até o final. Inclusive na última resposta ele fala algo do tipo: se amanhã eu não estiver mais aqui, e lógico que era uma força de expressão, lógico que era uma linguagem figurada, porque o Felipe Luiz está completamente atônito com a demissão. Ele diz: se eu amanhã não estiver mais aqui, vão ter sido os melhores dias da minha vida, tudo mais, o período que eu fui técnico do Flamengo. Então ele deu essa entrevista. Depois que terminou a entrevista, o Rodrigo Paiva, que é o assessor de imprensa do Flamengo, ou diretor de comunicação, alguma coisa assim, não me lembro o cargo direito, ele chegou no Felipe e falou: Felipe, o Boto quer que você vá até a sala dele. O Boto tem uma sala do lado do vestiário do Flamengo no Maracanã. E ao chegar lá na sala do Boto, o Boto em 10 minutos falou pro Felipe a seguinte situação: eu nem concordo com essa decisão, eu não concordo com essa demissão, mas não sei nem como eu vou te dizer,
mas você não é mais técnico do Flamengo. Você está demitido por ordem do presidente. A conversa durou, sei lá, não durou 20 minutos. O Felipe Luiz saiu de lá atônito e o Felipe Luiz está completamente surpreso com essa demissão. Antes da gente começar, vou começar falando aqui rapidinho do Boto. O trabalho do José Boto é um trabalho lamentável no Flamengo, tá? Um trabalho bizarramente lamentável. Esse tipo de fala é uma fala também muito canalha, porque se você não concorda com a demissão, se você é o diretor de futebol e você não concorda com a demissão, entrega o cargo, pô. Se o presidente do clube tá tomando uma decisão estapafúrdia e você, como profissional do futebol, você não concorda, não fala isso para quem você tá demitido, entrega o cargo. Você não diz que tem mercado na Europa? Você não diz que tem metade da Europa querendo você? Então, se você acha que você discorda da decisão, entrega o cargo. Fala, BAP, eu sou contra essa demissão, acho essa demissão um absurdo, então você vai continuar com ela? Vou. Então tá bom, eu vou demitir o Felipe, porque é o meu dever, e vou entregar, e em seguida eu me demito. Por quê? Não é isso? Por que você não faz isso? Você não é o bambambam? Você não tem mercado na Europa? Entregasse o cargo. Era muito mais digno. Era muito mais correto. Já que você diz pro Felipe que você discorda da decisão frontalmente, você não está... Entrega o cargo. Ou você precisa desesperadamente do cargo de diretor de futebol profissional do Flamengo. Você não arruma um na Europa, segundo você falou, boquirroto pra caramba, e segundo você de novo falou. O Boto, na hora do vamos ver, na hora que a coisa tava degringolando, não botou a cara. Quando tava bem, ganhando o jogo, ganhando o Chelsea lá no Mundial, falou mais do que a boca. Quando a coisa apertou, que a coisa ficou complicada na temporada passada e que o Felipe trouxe no peito, trouxe sozinho para resolver o caso do Pedro, o caso de outros casos internos que muitos nem vazaram, o Boto não botou a cara. Onde é que tava o Boto? Ficou caladinho, não soltou uma notinha em jornal, não deu. Aí depois, quando o time foi campeão, na hora de mercado de transferência, voltou a falar. Voltaram a surgir várias informações na coluna do Fabrício Romano e essas coisas. E agora você vem com essa postura covarde de dizer: eu não concordo com a demissão, fui voto vencido. Se você não concorda, entrega o cargo e volta para a Europa. Segundo você tem muito mercado lá, então volta para a Europa. Então assim, a postura do Boto, uma vergonha para mim. E aí o Felipe Luiz foi demitido. E chegamos, e por uma ordem, por uma decisão direta do presidente do clube, o Luiz Eduardo Batista, o BAP. De novo, uma demissão canalha. Canalha. E por que canalha? Por vários fatores. Primeiro, você deixou o Felipe Luiz treinar o time, dar a entrevista coletiva e só depois demitir o cara, né? Isso daí é uma postura grotesca. Uma postura grotesca. Você ainda obrigar, expor um ídolo a ir para a entrevista coletiva, já estando demitido. O Felipe Luiz projetou o jogo contra o Fluminense e ele já estava demitido. Uma vergonha a forma como o Felipe Luiz tratou. E uma postura canalha e covarde do BAP. Por quê? Porque ele não teve culhão, a palavra é essa, ele não teve coragem de fazer o que ele queria fazer, que era, nessa renovação de contrato, que foi uma renovação tensa, uma renovação que eles disseram, tanto o BAP quanto o Boto, disseram que estava tudo bem, mas eles nunca aceitaram a negociação ter sido tão dura assim. Ele não teve coragem de fazer o que ele queria fazer, que era chegar e falar: Felipe, você não vai continuar. Ele não teve coragem, ele não teve culhão para fazer isso. E agora, com 1 mês e meio, de um planejamento que foi prejudicado pelo próprio BAP, lembremos disso, uma decisão direta do BAP, se interferindo no cronograma, no planejamento do departamento de futebol, ele obrigou que os jogadores voltassem a jogar antes do que estava combinado, antes do que estava programado. Então foi uma decisão direta do BAP, que sim, atrapalhou tudo que veio depois.
Eu tô tranquilo para dizer, o vídeo tá aqui no canal, é só você pegar e olhar lá. Eu falei que para mim era um absurdo você botar o time profissional para jogar contra Vasco e Fluminense naqueles 2 jogos com uma semana antes do previsto para voltar a jogar competitivamente. E isso foi uma decisão do BAP, que atrapalhou. E aí, na primeira oportunidade, o BAP fez o que ele queria, numa decisão burra, numa decisão canalha, numa decisão cruel do ponto de vista de tratar um ídolo. No dia do aniversário do Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, o Flamengo dá uma lição, dá uma aula de como não, de como se precisar trata um ídolo. E o Felipe Luiz é ídolo, queiram ou não queiram. Felipe Luiz é ídolo. E ele toma essa decisão canalha. Por quê? Porque o BAP já queria. Vale lembrar, se você volta no tempo, o BAP nunca morreu de amores pelo Felipe Luiz desde a eleição dele. No dia da eleição dele, ele já deixou em aberto lá a permanência do Felipe ou não. Acabou que o Felipe ficou porque tinha ganho a Copa do Brasil, tinha feito um bom trabalho, a torcida completamente favorável ao Felipe Luiz. Veio o Boto, conversou com o Felipe Luiz e gostou do que ouviu, e aí o BAP aceitou e continuou com o Felipe Luiz. Porque lá no início de 2025, quando o BAP assume, o BAP não queria o Felipe Luiz. E na renovação ele não teve coragem, ele não teve brio, ele não teve peito aberto de fazer o que ele queria fazer, que era não renovar com o Felipe Luiz. Ficou com medo da repercussão. E aí renovou com o Felipe Luiz e agora demite na primeira oportunidade, sangrando os cofres do clube, porque agora o Flamengo vai ter que pagar a multa. Se ele tivesse a coragem de fazer o que ele queria, que era não renovar com o Felipe Luiz, o Flamengo não ia pagar nada de multa, e agora ele demite o Felipe Luiz, com o Flamengo tendo que pagar a multa, que eu não sei nem quanto é, ao Felipe Luiz. Mas é uma demissão canalha, uma demissão que passa uma péssima mensagem para qualquer treinador. A mensagem hoje que qualquer treinador está vendo é: mesmo que você ganhe tudo, ou quase tudo, num ano, ou em um ano e meio, você não resiste no Flamengo a 30, 40 dias de desempenho ruim. Essa é a mensagem. Que é uma mensagem histórica do Flamengo, mesmo o Flamengo na era de 7 anos, se você pegar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, numa era de 7 anos em que o Flamengo foi super vitorioso, o Flamengo foi 3 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão da Copa do Brasil, fora outros títulos. Mesmo nessa era, o Flamengo não consegue ficar 2 temporadas com o mesmo treinador. O Felipe Luiz conseguiu ficar o 2025 inteiro, e não vai conseguir completar 2 temporadas no Flamengo. Então essa é a mensagem que a demissão canalha do Felipe Luiz passa. Você, no Flamengo, um ídolo não vai ser respeitado. No Flamengo, o presidente é covarde e espera a situação ficar favorável a ele para tomar decisões. No Flamengo, o presidente interfere em qualquer coisa do dito departamento profissional do Flamengo, de futebol. Se o departamento é profissional, como é que o presidente bota a goela abaixo o time voltar antes do planejado? Como é que o presidente demite o treinador a contragosto do diretor de futebol? E o diretor de futebol, outro covarde, também aceita e fica tudo certo. Então, assim, várias mensagens péssimas que o Flamengo passa nesse episódio. 1. O presidente se mete no trabalho. 2. O presidente é um covarde. 3. O Flamengo trata os ídolos de uma maneira cruel e canalha. E 4. No Flamengo, nem ganhar vários títulos, nem ganhar a maioria dos títulos que você teve em um ano e meio, vão fazer você ter a chance de sair de um momento ruim. Essas são as mensagens que o BAP, esse presidente completamente, qual a palavra eu vou usar aqui? Completamente inconsequente, deixa dessa demissão canalha de novo do Felipe Luiz.
Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.